Olá pessoal, esse vídeo é sobre redes de mundo pequeno, né? Também chamado de redes de Small World Networks, do jeito que foi criado. Então vamos revisar um pouquinho, só passar por cima do experimento de Milgram e os 6 graus de separação que nós já discutimos na aula de introdução a redes. E depois fala do efeito do mundo pequeno, laços fortes e fracos e o conceito de clusterização ou transitividade. Então, esse experimento de Milgram, né, na verdade, o Milgram ele se inspirou numa história, um conto escrito por esse escritor húngaro, Karinti, em 1929. Ele queria demonstrar, né, o personagem principal do conto tenta demonstrar que as pessoas estão muito mais próximas do que se acredita. E a ideia é que a partir de 5 pessoas conhecidas inicial, o personagem principal poderia chegar até qualquer um dos 500 milhões de pessoas no mundo na época, né? Então, em 1967, o Stanley Milgram fez um experimento para determinar a distância entre duas pessoas nos Estados Unidos, e esse experimento consiste em ele escolher uma pessoa de destino na cidade de Boston, que fica na costa leste dos Estados Unidos, e mandou cartas para pessoas que moravam no meio oeste americano, pedindo para elas enviar essa carta para aquela pessoa de destino, e se não conhecessem, enviar para a pessoa que poderia estar mais próxima que elas conhecessem. E aí, então, ele conseguiu, através do processo que ele pediu para as pessoas preencher, conseguiu rastrear. Então, o que aconteceu com essas correspondências, né? Esse Milgram, ele é um professor de universidades, Yale, Harvard, etc. E ele ficou bastante conhecido por um outro experimento, ele gostava de fazer experimentos, né, sobre a obediência, que até tem um filme chamado Experimenter, que é aquele que ele pedia para voluntários dar choques nas pessoas, e aí ele contratava, na verdade ele dizia para as pessoas que iam dar os choques que as pessoas que estavam recebendo o choque também, né, elas eram também voluntárias, mas na verdade eram atores. E tinha tipo um botão, uma alavanca em que a pessoa podia aumentar a intensidade do choque ou diminuir. E aí o que ele concluía é que cada vez que a pessoa aumentava o choque, os atores lá se contorciam tudo. E, e ele a conclusão basicamente é que as pessoas, algumas pessoas pelo menos, acabavam não se importando muito com o sofrimento dos outros. Mas hoje em dia, claramente, esse tipo de experimento não seria permitido, né? Bom, então ele mandou 294 cartas nesse experimento do Small World, e das quais 64 chegaram no destino. O caminho mais curto foram 3, o mais longo 10. E a média do caminho desses 64 foi 5,5, daí que surgiu o conceito de 6 graus de separação, né? Então essa é a animação, a gente pode passar dela. Mas o conceito de 6 graus de separação mesmo não foi criado por Milgram, ele foi baseado até na ideia de Milgram, mas foi uma peça que foi criada para Broadway em 1990, que depois se tornou um filme, né, a ideia dos 6 graus de separação. Bom, aí muita gente depois criticou e etc., disse que era muito limitado, que era pouca gente, e que só era nos Estados Unidos e tal. E aí algumas pessoas replicaram depois, encontraram um caminho menor, né, mais ou menos 3 entre as pessoas, e o Watts, né, que inventou a rede de mundo pequeno, ele fez um experimento usando e-mails. E ele acabou iniciando com 48 mil pessoas de 157 países que tinham que tentar chegar até 19 pessoas de destino em vários lugares. E eles obtiveram também um grau médio de separação de 6. Esse experimento é interessante porque em 2001, acho que justamente em 2001 ou 2002, eu até participei, fui lá num site e aí me deram uma pessoa, e essa pessoa era alguém que morava na África do Sul. Então eu mandei
para uma outra pessoa que eu achava que podia saber melhor, que era da África, que daí mandou para alguém também que acho que conhecia na África do Sul, e não sei o que aconteceu depois, não rastrei mais, mas então muita gente acabou participando. Só uma curiosidade aqui, isso vale a pena mencionar, né? É que em 98 as pessoas então, antes mesmo de ter esse conceito, né, o pessoal identificou que, por exemplo, para você ir de um documento a outro na web, clicando em páginas, você tinha que passar por 19 cliques. Ou seja, né, você ia numa URL, ia na outra, ia na outra, ia na outra. Então demorava na média muito para chegar nos lugares. E aí, comparando com as redes de mundo pequeno, a pessoa fica vendo, bom, mas por que se tem 6 graus de separação, por que a web não segue esse padrão? Enquanto que, por exemplo, inclusive redes naturais, como vários tipos aí, né, elas têm uma separação menor ainda do que 6. Então, por que essa diferença? O pessoal foi estudar e eles viram, não, mas redes de hiperlinks, né, na web são circulares, elas fazem muitas autorreferências, né, para dentro da página, e aí uma página se refere a outra, que se refere a uma, então você tem uma dificuldade de achar um caminho para fora daquele circuito, né? E enquanto, por exemplo, as pessoas têm entre 200 a 5 mil conhecidos, né, em geral, uma estatística aí, uma suposição baseada em alguns dados, páginas web, na época, né, tinham uma média de 10 links, então ficava mais difícil para elas dar aqueles saltos que caracterizam justamente a rede de mundo pequeno. Né? O que acontece uma rede muito pequena é que as pessoas normalmente estão ligadas numa comunidade e tem algumas pessoas que fazem uma ligação maior. Então esse é o artigo aqui do Watts, que vocês provavelmente já olharam, já deram uma olhadinha, só para ver, né? Ele tem muitas citações, então aqui é no Google Acadêmico. E esse livro também do Watts, né, de 6 Degrees, é bem interessante de ler. Bom, então uma questão é o efeito de mundo pequeno, o efeito small world. Né? Claro, os grafos aleatórios tiveram um papel importante, criando uma base para o estudo de redes, né, complexas, dinâmicas, etc. Mas os grafos eles não representavam como a rede idealmente como a rede era formada. Né? E no caso do Small World, foi definido como efeito Small World propriedades onde a informação ou qualquer outra coisa, um vírus ou qualquer outra coisa, se propaga muito rapidamente. Quer dizer, por quê? Porque você tem um grau de separação muito pequeno, você tem com poucas arestas você chega em geral em todos os outros vértices da rede. E esse é o chamado efeito Small World. Bom, aqui um pouquinho de definições mais formais, né? Por exemplo, se você tiver a distância, né? Se a distância D e J for a distância, o caminho mais curto entre os vértices I e J, e esse aqui é a fórmula do N vezes N menos 1 dividido por 2, for o número máximo de arestas em um grafo. Então, aí você considerar, por exemplo, L, né, a distância média entre todos os pares de vértices, e é L, que vem do inglês, né, length, em um grafo não direcionado, então fica por essa fórmula aqui, né? Porque você pode ter n vezes vezes n mais 1, né? Você soma todas as distâncias, divide pelo máximo de arestas que pode ter, né? E aí você faz um ajuste aqui no L. Bom, mas uma questão interessante disso, né?
é que se você tiver, né, um número alcançável, número de vértices alcançáveis de uma distância r, se ele crescer exponencialmente com r, né, exponencialmente quer dizer assim, né, R é 1, então você alcança 2. R é 2, você alcança 4. R é 3, você alcança 8. R é 4, você alcança 16. De uma maneira exponencial, então você, o caminho, o tamanho do caminho cresce de acordo com o log de n, onde n é o número de nós que você alcança. Então, essa é uma característica. Por quê? Porque o logaritmo é o contrário da exponencial. Então, se o crescimento é exponencial, o número de passos que você tem que dar, que é o tamanho do caminho, cresce de acordo com o log. E então, o efeito Small World diz isso, que o L cresce logaritmicamente de acordo com o tamanho da rede. E se a rede seguir uma lei de potência, que nós vamos ver em seguida, depois de redes de mundo pequeno, ele ainda cresce menos ainda, porque lei de potência significa que uns vértices eles têm uma quantidade enorme de arestas e outros têm poucos. Isso aqui veio de um artigo, né, um artigo que está de referência para vocês também, que é uma survey, um artigo de revisão, que ele pega vários outros artigos e compara, então, várias redes para ver de estudos que foram feitos para ver algumas características, né? E então você tem, por exemplo, atores de filme, diretores de empresas, coautoria de artigos de matemática. Aqui ainda, né, na verdade, o grafo de chamadas telefônicas, mensagens de e-mail, a internet, a rede elétrica, etc. Várias outras coisas. Né, e aqui tem uns números, então, que você tem, né? N é o número de vértices, M é o número de arestas e Z o grau médio. Então, se você pegar aqui, Z varia bastante, né? Por exemplo, né, atores de filmes, por exemplo, 113. Mas isso por quê? Porque eles modelam essa área como sendo um grafo bipartido, uma rede de afiliação. Então, todos os atores, atrizes que trabalharam juntos em um filme, em filmes, eles fazem uma ligação entre eles. Aí você tem L, a distância média, né, entre os vértices, dá para ver aqui que redes diferentes, você vê que tem sempre um número razoável aqui. Por exemplo, aí você vê, na verdade, na web, né, esse aqui ainda usando aquele buscador Alta Vista, é uma coisa mais antiga, mas você vê na rede elétrica também, tem uma distância maior, mas você vê que outras redes ficam ali na faixa dos 6 mesmo. E aí a gente vai ver que tem aqui C1 e C2, que são que se define o coeficiente de aglomeração ou clusterização. Esse aqui é um expoente que também vai ser visto quando for tratado de rede sem escala. Bom, uma outra questão que está relacionada com isso é os laços fortes e fracos, mas isso nós vamos deixar para um próximo vídeo, que vem na sequência, tá certo? Obrigado para quem acompanhou o vídeo até aqui.